internauta que acompanha o canal do Centro Espírita Caminho de Luz. Vamos a mais um programa Refletindo com Emmanuel. No momento nós estamos tratando da obra Caminho, Verdade e Vida, que faz parte da série Fonte Viva. Hoje nós vamos tratar da lição 96, cujo título é A Coroa. Vamos ao texto evangélico. Revestiram-no de púrpura e, tecendo uma coroa de espinhos, lhe puseram na cabeça. Em Marcos, capítulo 15, versículo 17. Vamos ao comentário de Emmanuel. Quase incrível o grau de vigilância da maioria dos discípulos do Evangelho. Na atualidade, ansiosos pela coroa dos triunfos modernos. Desde longo tempo, as igrejas do cristianismo deturpado se comprazem nos grandes espetáculos, através de enormes demonstrações de força política. É forçoso reconhecer que grande número de agremiações espiritistas cristãs, ainda tão recentes no mundo, tendem às mesmas inclinações. Individualmente, os prosélitos pretendem o bem-estar, o caminho sem obstáculos, as considerações honrosas do mundo, o respeito de todos, o fiel reconhecimento dos elevados princípios que esposaram na vida por parte dos estranhos. Quando essa bagagem de facilidades não os bafeja no serviço edificante, sentem-se perseguidos, contrariados, desditosos. Mas e o Cristo? Não bastaria o quadro da coroa de espinhos para atenuar-nos a inquietação? Naturalmente, o mestre trazia consigo a coroa da vida. Entretanto, não quis perder a oportunidade de revelar que a coroa da terra ainda é de espinhos, de sofrimento e de trabalho incessante para os que desejam escalar a montanha da ressurreição divina. Ao tempo que o Senhor inaugurou a boa nova entre os homens, os romanos coroavam-se de rosas. Mas, regando-nos a sublime lição, Jesus dava-nos a entender que seus discípulos fiéis deveriam contar com distintivos de outra natureza. É uma lição importante e que traz para nós profundas reflexões. Primeiro, trata da questão da coroa de espinhos, porque muita gente pergunta, por que Jesus botou coroa de espinhos? Qual o significado, qual o simbolismo da coroa de espinhos? Toda a trajetória de Jesus teve simbolismos. As suas ações, as suas atitudes, as suas falas, tudo tinha um porquê. É preciso investigar esse porquê, e, evidentemente, a investigação e a interpretação é livre. Nós vamos ficar com a interpretação de Emmanuel, que nos traz, sobre a coroa de espinhos, reflexões para o nosso dia de hoje, enquanto espíritas, enquanto trabalhadores da seara espírita. Então, ele diz que nós ainda, trabalhadores, estamos buscando triunfos modernos. E repetindo os erros do passado, quando nós usamos da igreja, ou das igrejas, ou das religiões para termos projeção material, física na Terra, nós parece que vamos repetindo o mesmo erro. Porque nós nos vinculamos ao espiritismo sem deixar as posturas que tivemos em outras religiões. Nós ainda estamos buscando padre, pastor, eu sempre digo isso, né? Nós ainda estamos buscando a hóstia, o confessionário, nós ainda estamos buscando tudo aquilo que simboliza a doutrina católica ou doutrina protestante. Alguns de nós ainda tentam até mesmo buscar entender a doutrina neopentecostal e trazer para a prática espírita o mesmo que tem na igreja evangélica. Aí nós vemos uma montanha de espíritas dizendo, podia ter toda aquela cantoria, aquele canto, a gente podia fazer uma coisa mais animada, a gente podia
e vamos fugindo da principal proposta do Espiritismo, que é prestar atenção na mensagem e se aprofundar nela. Fazer com que a mensagem do Cristo caia dentro de nós e nós nos transformemos. E não fiquemos vivendo exteriores que não respondem às nossas angústias internas. E aí, temos uma multidão de espíritas buscando remédios, buscando tratamentos, fugindo do encontro consigo mesmo. Então, o Emmanuel diz, desde longo tempo, as igrejas deturpadas, né, seguiram, se comprazeram, se tiveram grandes ganhos através da força política. E nós vemos espíritas dizendo que o espiritismo tem que ter força política, seja lá o que significar isso. Porque pode significar uma série de coisas, até mesmo envolvimento com a política. Posturas políticas, se envolver com esse ou aquele campo da política. Não há nada mais desacisado que demonstra o mais profundo desconhecimento do espiritismo. Recentemente surgiu uma de espiritismo de esquerda, aí vem espiritismo de direita. Sinceramente, não sei de onde tiraram isso, a não ser do profundo desconhecimento que essas pessoas têm de Allan Kardec, das propostas lúcidas de Kardec para interpretar Jesus. Espírita, ele se pauta por Allan Kardec. Em nenhum momento Kardec falou disso, de esquerda, de direita. Outro dia eu vi um texto de um espírita dizendo tem um socialismo de esquerda. Eu falei, imagine, de onde você tirou isso? Não, mas deu uma variada, Marcos. Eu não preciso nem avaliar. De onde você tirou isso? Esse amontoado de coisas que não tem ligação nenhuma com o espiritismo. Nada mais é do que a mesma deturpação que nós já fizemos enquanto padre, bispo, cardeais, pastores, igrejas. Nós já fizemos isso, gente. Não vamos repetir o erro de tentar mostrar a força política, vincular o espiritismo à política, que é o maior desserviço que nós podemos prestar ao espiritismo. Então, nada de demonstração de força política, né? E muitas agremiações espíritas já estão seguindo esse caminho. E espíritas estão seguindo, como eu disse anteriormente. Aí publica um blogzinho ali, um influencerzinho ali, um textozinho ali, e vai se influenciando. Eu cheguei a receber e-mail de espíritas me convidando a ter postura política, e eu já disse aqui, ninguém mais do que eu que estive dentro da política e nunca misturei as coisas, nunca. Eu posso dizer mais do que esses que não estiveram no posto que eu estive, nos locais que eu estive, durante anos, e não consegue se manter longe da política. Eu não precisei em nenhum momento usar o espiritismo. Graças a Deus, me afastei, terminou meu tempo, não quis mais, saí de cabeça erguida, com a minha consciência tranquila. Desta vez, eu não misturei as coisas. E aí, muitos de nós, individualmente, chegamos no espiritismo, diz Emmanuel, né, pretendendo bem-estar, caminhos sem obstáculos, né? E quando essa bagagem de facilidades não nos atinge, nós fugimos do trabalho. Não é bem isso que eu queria do espiritismo. Eu achei que fosse ser mais fácil, né? Mas a coroa é de espinho. E o exemplo que o Cristo deixou foi de espinho, né? E essa coroa significa, o que diz Emmanuel? Sofrimento, trabalho incessante, dores, quedas, erros. Essa é a coroa de espinhos. E é ela que nós temos que ou carregar, ou se preparar para quando chegar a hora, nós temos condições de colocar na nossa cabeça. Então, coroa de espinhos significa sofrimento, trabalho incessante no espiritismo, trabalho na vida pessoal, na vida profissional, dores, perdas, angústias, né? Então, vale muito a nossa conquista intelectual, diz ele, né? Vale tudo isso para nós, mas somente, ele diz aqui, mas em verdade, somente serás efetivo e eficiente cooperador do Cristo. Ele diz aqui, mas regamos a sublime lição, Jesus dava-nos a entender que seus fiéis deveriam contar com distintivos de outra natureza.
outro tipo de distintivos. Portanto, gente, o caminho proposto por Jesus, à luz do Espiritismo, nessa encarnação nós somos espíritas. Todas as outras religiões se pautam pelos seus caminhos, mas nós somos espíritas nessa encarnação. E a coroa de espinhos, segundo Emmanuel, e o que está no Pentateuco kardeciano, fala em dor, luta, sofrimento, quedas, levantar dia a dia, nessa encarnação. A coroa é o título do texto. Busquemos a nossa coroa. Vamos refletir um pouquinho, gente. Jesus conosco sempre.